O pastor Tiago Alicerce finalmente veio a público para dar a sua versão e pedir desculpas sobre o caso de adultério que ele mantinha com uma ex-amante há cerca de 18 anos. Ontem eu postei o vídeo aqui no canal onde eu analisei o depoimento, os relatos da amante dele e o que nós podíamos aprender à luz da palavra de Deus com esse tipo de situação, quando pecados como esse acontecem dentro das congregações. E hoje nós vamos fazer a mesma coisa com o vídeo do pastor Tiago Alicerce. Eu devo confessar que eu vi o vídeo e existem algumas coisas nele que me deixaram assim bastante incomodados. Eu espero que seja apenas uma sensação da minha parte, que eu esteja bastante enganado nas coisas que eu identifiquei nesse vídeo, que inclusive eu vou compartilhar com você nesse vídeo. É sempre bom lembrar que o meu intuito aqui não é julgar, não é apontar, não é descredibilizar o testemunho de ninguém, muito pelo contrário. Assim como nós fizemos no vídeo de ontem, o meu interesse com esse tipo de vídeo é explicar para vocês como pastor e como conselheiro bíblico como nós devemos reagir a esse tipo de situação quando elas acontecem nas nossas igrejas, ou quando um pastor famoso, um pastor relevante, aí, como o pastor Tiago Alicerce cai nesse tipo de pecado. Como nós podemos orientar as pessoas, proteger as nossas congregações, ajudar os novos na fé a não se distanciarem do caminho de Cristo. Então o intuito desse vídeo aqui não é criticar ninguém, é dar uma resposta bíblica para esse tipo de situação. Eu sou o pastor Pedro, teólogo reformado, conselheiro bíblico, e além da gente analisar esse vídeo do pastor Tiago Alicerce hoje, eu quero deixar aqui no finalzinho desse vídeo uma sugestão, um modelo, entre aspas, de como uma igreja local, como um pastor, como um conselheiro bíblico pode atuar quando esse tipo de coisa acontece dentro da congregação. Eu vou deixar aqui para vocês no final 5 dicas ou 5 orientações de como reagir a esse tipo de coisa, como um conselheiro bíblico pode reagir a esse tipo de coisa, porque eu sei que aqui tem muitos cristãos maduros, pastores de igreja, que muitas vezes um vídeo como esse pode ajudar a lidar com esse tipo de situação, não somente com esse pecado de adultério, mas com diversos outros tipos de pecado, quando eles acontecem na igreja, tá bom? Já estou aqui com o meu celular, dessa vez eu vou fazer diferente. É um vídeo de 2 minutos, mais ou menos, eu vou deixar o vídeo inteiro correr, depois eu faço a análise. Olá, pessoal. Vocês estão aqui assistindo esse vídeo porque vocês muito provavelmente já tiveram, já visualizaram as notícias correndo a meu respeito, e eu estou aqui porque eu devo, primeiro a Deus, a minha família, aos meus amigos, aos irmãos que participam comigo da igreja local, aos irmãos que eu me relaciono, meus familiares, eu devo satisfação porque eu sou uma pessoa pública e tenho uma atuação pública no campo da religião e eu me comportei de forma discrepante do que eu acredito, do que eu defendo. Fiz isso porque eu sou uma pessoa falha e que merece repreensão, merece também misericórdia. Então, estou fazendo esse vídeo para pedir perdão a todos, para dizer que a minha família está sendo cuidada por ótimas pessoas, o pastor Renan Costa, junto com o pastor Manuel Bezerra, o pastor Anderson Lima e Robson Lima lá de Novo Hamburgo. Todos os meus amigos, todos queridos, estão ajudando a Maria, os meninos, dando suporte. E vários outros pastores com quem eu já me relacionei estão também me chamando e prestando solidariedade. Então, eu também me sinto amado pelos meus irmãos e me sinto fazendo um retorno ao meu pai, e por isso eu queria mais uma vez manifestar o meu pedido de desculpas, o meu pedido de perdão, e eu vou ficar fora aqui do Instagram, vou desativar as redes sociais pelo tempo que for necessário. Enfim, orem por mim, orem pela minha família, orem pelos meus filhos, pela minha esposa, orem pelos meus pais, meus irmãos, e orem pelos nossos irmãos também aqui de Santos, da igreja local. A gente tem um grupo de pessoas maduras para tomar conta do povo, e eu estou bem tranquilo com relação a isso. Sei que está nas melhores mãos também. Mais uma vez eu me desculpo, peço perdão e agradeço a todos as orações e as manifestações de carinho. Muito obrigado. Bom, então vamos lá. Tá aí o pedido de desculpas, né, do pastor Tiago Alicerce, a versão dele. Primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é que eu oro ao Senhor em nome de Jesus, que ele de fato tenha se arrependido desse pecado, que ele tenha entregue a sua vida para o Senhor, que ele esteja disposto a ser submetido à disciplina eclesiástica, que ele esteja disposto no Senhor a ser restaurado no Senhor. Eu oro também para que a família dele, as pessoas envolvidas, a congregação, elas sejam consoladas em Cristo e que tudo isso sirva para que as pessoas aprendam a temer ao Senhor. Dito tudo isso, como pastor e como conselheiro bíblico, alguém que já teve a infeliz oportunidade, né, de acompanhar situações semelhantes a essa, caso de adultério e por aí vai, o que me incomoda na postura do pastor Tiago Alicerce é que ele só veio a público confessar o seu pecado, expor toda a situação e por aí vai, depois que a amante dele já vinha se manifestado. Ou seja, depois que a bomba explodiu, que já não havia mais como esconder, que ele deveria vir a público para dar uma versão, foi nesse momento, depois de tudo isso, que ele veio a público. Inclusive, tem vídeos circulando na internet
que fala que ele mesmo, através de áudios, diz que se alguém falasse isso, ele iria desmentir e ainda por cima iria tentar processar a pessoa que estivesse falando que ele estava em adultério. Isso eu vou me defender. Eu vou falar, não tive nada, isso aí é mentira, calúnia, acabou. Aconteceu, mostra, prova. Quem me acusar e não provar, eu vou processar. Mas aí, como a própria amante dele veio a público exposto da situação, ele ficou numa situação ali em que já não existia mais a possibilidade de desmentir, ele foi e veio e trouxe esse tipo de vídeo que a gente viu aí. Por que que isso não pode acontecer na vida de um cristão? Quero ler com vocês aqui, no Salmo 32, nos versículos 3 a 5. Primeira coisa que nós temos que compreender é que os olhos do Senhor, eles estão sobre nós, eles nos enxergam. A gente pode esconder das pessoas, mas jamais vamos conseguir esconder de Deus. Isso precisa ficar bem claro. Aquele que é cristão de verdade, que teme o Senhor, precisa ter isso em mente. E essa já deveria ser a primeira motivação para nós confessarmos o nosso pecado. A ofensa aos olhos do Senhor. A Bíblia fala, eu falei no último vídeo, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, é o que diz Provérbios. Só que aqui no Salmo 32, nos versos 3 a 5, olha o que a Bíblia diz. Enquanto eu calei os meus pecados, se envelheceram os meus olhos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Eu confessei o meu pecado, e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes o meu pecado. Ou seja, o problema de alguém ocultar o seu pecado é que a mão do Senhor, ela estará continuamente contra a vida da pessoa. E isso vai afetar a vida da pessoa em diversos sentidos. Seja na vida espiritual, porque a comunhão dela vai ser muito danificada com o Senhor. Isso é fato, a pessoa ocultando esse pecado. Pessoalmente, no testemunho pessoal, ela não vai conseguir ter o mesmo tipo de comunhão com o Senhor do que quando nós confessamos nosso pecado e procuramos a misericórdia do Pai. E segundo, que o pecado ele é capaz de causar reflexos na vida orgânica da pessoa, na vida física da pessoa. Davi está falando aqui, olha, os meus ossos envelheceram, eu gemia todos os dias, o meu vigor se tornou em sequidão. Ou seja, o pecado ele estava causando efeitos orgânicos na vida de Davi. O pecado estava causando efeitos nocivos na saúde de Davi. Então, um dos grandes perigos de se ocultar um pecado é que, além do dano à vida espiritual, além do dano ao relacionamento com Deus, esse pecado ele vai causar danos também na nossa saúde, na nossa vida física. Porque nós não fomos feitos pelo Senhor para viver na prática do pecado. Nós não fomos feitos pelo Senhor para viver ocultando pecados aos olhos dele. E aquela pessoa que confessa o pecado, ela vivencia aquilo que está escrito no verso 5, que nós acabamos de ler. A pessoa que confessa o pecado, primeiro, ela olha para Deus como um Deus santo, que de fato entende que ofendeu a esse Deus, mas da mesma forma, olha para Deus concedendo a ele a glória que é devida. Porque todas as vezes que nós olhamos para Deus afirmando a sua misericórdia, ou seja, um dos atributos de Deus, uma qualidade que faz parte da pessoa de Deus, nós estamos glorificando a Deus, nós estamos adorando a essência de quem Deus é. E isso foi uma coisa que me chamou assim, atenção negativamente nessa situação do Tiago Alicerce. Ele ter esperado todo esse tempo, primeiramente a manifestação da sua amante, para depois ele vir a público. E se a amante não tivesse vindo, né? Será que esse pecado continuaria oculto? Mas, glória a Deus que tudo isso aconteceu, e agora ele está tendo a oportunidade de se arrepender, a amante também, por aí vai. Agora, a segunda coisa que para mim é a mais incômoda, que gera mais incômoda, assim, que me causa mais estranheza, é o fato de, em momento algum, ele assumir diretamente o seu pecado. Ele fala que pede desculpa pela falha, ele fala que as pessoas, no começo do vídeo, ele fala que que ele está vindo em resposta às pessoas saberem de uma notícia em torno do nome dele, mas em momento algum ele confessa, olha, eu cometi adultério, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra a minha família, contra a minha congregação, eu caí em adultério, eu falhei. Ele não dá nome ao pecado, ele não torna explícito o erro dele diante do Senhor e diante da comunidade que ele congrega, das pessoas a quem ele alega estar se defendendo, se pedindo esse perdão. Isso é interessante porque no Salmo 51, quando nós vemos Davi se confessando ao Senhor, ele é bem explícito em falar com o Senhor, olha, verso 3, pois conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha o que Davi fala, eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então Davi, quando ele se achega diante do Senhor, depois de ter sido confrontado, ele nomeia, ele fala, ó, eu pequei, eu aborreci o Senhor, eu sou responsável por um pecado. Não é, ficaram sabendo que eu cometi alguma coisa aí, notícias acerca do meu nome. Isso me incomoda.
Porque muitas vezes quando a pessoa faz isso, ela está tentando mais se justificar, mais dar uma satisfação, do que de fato se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão, confessando aquilo ali. Não estou julgando, não estou estabelecendo aqui um padrão de confissão de pecado, mas eu senti falta disso nessa questão do Tiago Alicerce. Como pastor, como conselheiro bíblico, eu senti falta disso. Porque via de regra as pessoas que estão de fato arrependidas, elas falam, olha, eu pequei, eu sou repugnante, eu falhei mesmo, eu mereço o que for proposto por conta desse pecado, mas eu pequei, eu fiz isso, e a pessoa assume de maneira clara e objetiva o pecado que ela cometeu. E isso, assim, me causou estranheza, porque me soou mais como uma justificativa do que como um verdadeiro pedido de perdão. E eu oro ao Senhor para que eu esteja errado na minha percepção e que, de fato, ele tenha se arrependido para ser restaurado. E, por fim, ele usa de um recurso, que eu vou preferir chamar assim, que muitas pessoas que caem em pecado e que de fato não se arrependem, que cometem pecados e não querem se arrepender, muitas dessas pessoas usam, que é justamente usar referências, usar nomes relevantes, usar pessoas famosas para tentar validar a sua vida. Isso aconteceu, por exemplo, na questão da Lagoinha, quando o Felipe Valadão ele se distanciou do André Valadão, criou a sua outra igreja ali, e para validar, para dizer que ele estava certo na situação, ele começou a citar vários pastores famosos, o Silas Malafaia, Luiz Hermínio, fulano de tal, A, B e C estará comigo. Ou seja, ele estava em pecado, eu já falei sobre isso aqui no canal em outro vídeo, mas para tentar validar, tentar sair como alguém que estava certo, ele usa pessoas famosas para tentar, entre aspas, apoiar a decisão dele, para tentar mostrar que a decisão dele é certa, para tentar mostrar que tem outras pessoas que concordam com ele, por mais que o comportamento dele seja antibíblico. E o pastor Tiago Alicerce, ele faz a mesma coisa. Ah não, o pastor A, pastor B, o pastor grande C, o pastor isso, estão comigo, eles estão caminhando comigo, ou seja, a ideia que eu fico é a seguinte, o trabalho que eu faço, ele não foi manchado, ele continua sendo validado porque essas pessoas estão comigo. Se não fosse assim, elas teriam me abandonado. Mas olha, elas estão comigo, viu? Então pode continuar comigo porque os grandes estão. O pastor Renan Costa, junto com o pastor Manuel Bezerra, o pastor Anderson Lima e Robson Lima lá de Nova Hamburgo, todos meus amigos, todos queridos. Então, assim, diferente do que a Bíblia diz, por exemplo, no texto que eu li com vocês aqui no Salmo 51, esse testemunho do Tiago Alicerce, ele me parece mais uma justificativa de alguém que foi descoberto, que foi exposto, que teve a sua imagem manchada, do que de fato um pedido de perdão. Eu não sei a opinião de vocês, não quero julgar, não estou exercendo juízo, mas eu estou ajudando os irmãos aqui com esse vídeo a, caso caiam no pecado, caso cometam um pecado, a maneira correta, a maneira bíblica, que você chegue aí na sua esposa, no seu marido, na sua congregação, na pessoa em que você ofendeu, e faça da maneira bíblica, peça perdão, assuma o seu erro. Já viu aquelas pessoas que vão pedir perdão e falam assim, nossa, me perdoa, eu te bati na cara. Não, mas você também, hein, você fez isso, aquilo, outro. Então são modelos, são formas de pedir perdão que muitas vezes não revelam um arrependimento sincero e verdadeiro, mas que muitas vezes revelam apenas ali um desejo de autopreservação, uma vergonha por ter caído no pecado e sido descoberto. Então, assim, não vou me alongar muito, porque essa questão, só queria transmitir isso com os irmãos, essa análise. Já que nós fizemos a análise do vídeo da amante, que nós fizéssemos também com relação à versão dele, à parte dele, para nós podermos entender um pouco sobre isso. Se você entende dessa forma também, eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários a sua opinião, porque é muito importante a participação de cada um de vocês, para que cada um de nós também possamos entender as perspectivas e tentar chegar juntos naquilo que a Bíblia determina, tá bom? Agora, como eu prometi no começo do vídeo, como um conselheiro bíblico, como um pastor de uma igreja local, ele pode conduzir um aconselhamento bíblico quando pecados acontecem dentro da sua congregação. Mas como conduzir o aconselhamento bíblico quando esse tipo de coisa acontece? Ou está na iminência de acontecer, por exemplo, se ele tivesse consultado, pedido apoio antes desse pecado acontecer, como esse tipo de coisa poderia ter sido feito? Como esse trabalho de aconselhamento bíblico poderia ter sido feito? E a primeira coisa que todo o aconselhamento bíblico ele deve ter, quando o pastor, quando o conselheiro ele ouve toda aquela situação e por aí vai, é que a confissão pública de pecado ela deve estar presente. Obrigatoriamente, a pessoa que procura ajuda, um cristão que procura pedir perdão por um pecado ou pedir ajuda para que não cometa esse pecado, ele deve confessar esse pecado publicamente. Publicamente como? Diante da igreja? Diante do conselheiro apenas? Isso vai depender muito do cenário e do que está sendo tratado ali. Mas esse pecado, ou essa intenção, esse desejo do pecado, ele precisa ser externado.
precisa ser externado primeiro, para que a barreira da vergonha e do desejo de autopreservação da própria imagem, ele se caia por terra, porque a maioria das pessoas não confessa o pecado porque tem vergonha ou porque querem preservar a sua imagem, a sua vaidade. Então essa confissão pública, ela é necessária, porque ali a pessoa reconhece o seu erro ou o desejo de praticar esse erro, e ela dessa forma mostra que a figura de Cristo, a pessoa de Cristo, o evangelho de Cristo é mais importante do que a sua própria imagem, seu desejo de autopreservação. Além disso, confessando, ela consegue pôr isso para fora, algo que está adoecendo, e manifesta um real pedido de ajuda. A segunda questão, todo o aconselhamento bíblico deve ter a parte que está em aconselhamento, a parte que procurou ajuda. Caso ela tenha cometido o pecado, ou ela esteja com o desejo, a iminência de cometer esse pecado, um outro comportamento que ela deve ter é sempre assumir a responsabilidade por possíveis perdas. Por que muitas pessoas não confessam pecados ou o desejo de confessar? Ou melhor, ou o desejo, de cometer o pecado? Porque elas ficam com medo daquilo que elas vão perder. Lembra do exemplo de Davi? Olha aqui, Salmo 51. Pequei contra ti, então somente contra ti eu fiz o que é mal perante teus olhos. E ele fala, olha, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi reconhece o pecado e ele está disposto no Senhor a receber as consequências daquele pecado. Ele não oculta por medo do que ele vai perder, da fama, da imagem, da sua moral. Então, o segundo ponto que sempre será necessário, se você for conduzir um aconselhamento bíblico, se você é um pastor ou um conselheiro bíblico, seja lá o que for, e for participar desse tipo de situação, sempre deve ser demandado do aconselhado, primeiro, que ele confesse o seu pecado publicamente, seja para o conselheiro, seja para a pessoa que foi ofendida. Isso, como eu disse, vai depender da situação, se o pecado já foi consumado ou não. Segundo ponto, que essa pessoa esteja disposta a assumir os danos, a assumir as consequências que esse pecado vai ter. Porque só dessa maneira ela vai poder avançar para a próxima etapa, que é justamente o compromisso com a mudança. Porque dentro do processo de aconselhamento bíblico serão demandadas algumas tarefas, algumas situações, algumas orientações que só uma pessoa que confessou, que está disposta a assumir os danos causados, as perdas e por aí vai, as consequências, e uma pessoa que de fato está comprometida com a mudança e com o evangelho de Cristo, só essa pessoa vai conseguir de fato vivenciar essa transformação bíblica, esse alinhamento bíblico do seu coração com o evangelho do Senhor. E por fim, se bem que eu resumi aqui de uma maneira muito sucinta, a questão do processo de aconselhamento bíblico, essa pessoa deve sempre prestar contas. O problema todo não é o começo, o problema é o final. Não é como nós começamos, mas como terminamos. A pessoa pode muito bem começar no processo de aconselhamento bíblico, ir caminhando, mas no final ela achar que já está pronta e sentir que já pode ter asas para voar. E isso não deve acontecer de maneira alguma. A pessoa deve estar sempre submetida a uma congregação local, a um pastoreio, a uma liderança de cristãos bíblicos e tementes ao Senhor, para que ela possa ser acompanhada e assistida, e que ela sempre esteja prestando contas. Porque, como eu disse no vídeo anterior, todos nós que somos homens, mulheres, todos nós que somos seres humanos, nós sabemos muito bem quais são as áreas da nossa vida que nós temos ali uma tentação. Então, uma pessoa que já caiu, principalmente ela, que já foi suscetível a isso, ela deve estar sempre prestando contas, sempre conversando com a sua liderança e com seu conselheiro bíblico, para que ela possa, de uma maneira ativa, buscar esse apoio, não somente para os momentos de dificuldade, mas para que, caminhando ao lado de alguém maduro biblicamente, ela possa ser fortalecida, encorajada, admoestada, que é o que nós temos no texto de 1 Tessalonicenses. Precisa ficar bem claro que isso é um processo, tudo que eu citei aqui é uma síntese, é apenas um resumo de como acontece um aconselhamento bíblico. O conselheiro bíblico ele precisa muito mais ouvir do que falar, principalmente no começo. Nós devemos lembrar também que as diretivas dentro de um aconselhamento bíblico não devem consistir em achismo, não devem ser punitivas, mas elas devem ser bíblicas, sempre focando na restauração do outro irmão que está precisando de ajuda, sempre tendo consciência que de todos nós carecemos da misericórdia de Deus, e isso precisa ficar muito claro nas nossas vidas. E aí, como eu disse no outro vídeo, se porventura na sua igreja não tem esse departamento, esse ministério de aconselhamento bíblico, leve isso ao seu pastor, essa demanda, ou se você é pastor e está vendo esse vídeo, invista em pessoas que têm esse perfil de conselheiro bíblico, porque são essas pessoas que Deus constitui e que certamente vão fazer a diferença quando a igreja local, quando os cristãos dessa igreja precisarem, sobretudo nesses momentos. Uma coisa que eu já estava me esquecendo, aconselhamento bíblico nunca deve ser feito entre pessoas do sexo oposto. Se porventura um pastor precisar aconselhar uma mulher, que seja feito sempre ao lado de uma outra mulher madura cristã, de preferência sua esposa. Se envolver questões sexuais, aí pior ainda, o mais indicado é que seja uma outra mulher
O mais indicado não, vou deixar isso até como regra, que seja uma outra mulher tomando conta desse tipo de situação, porque nós devemos fechar as brechas. Aquilo que começa como um aconselhamento bíblico pode ali evoluir para um outro pecado. Então esteja sempre atento e vigilante, porque o conselheiro bíblico também é uma pessoa que carece da misericórdia de Deus. Também é um pecador e que todos os dias está buscando a graça do Senhor para ficar de pé. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixa seu gostei, porque nos ajuda muito a levar o evangelho para mais pessoas. Quero te convidar também a compartilhar esse vídeo. Clica aqui no botãozinho compartilhar para enviar esse vídeo para umas 3 ou 5 pessoas no seu WhatsApp. Às vezes vai chegar em quem está precisando, ou num pastor que precisa entender que a sua igreja precisa desse ministério de aconselhamento bíblico, desse departamento de aconselhamento bíblico. Eu te agradeço mais uma vez por ter assistido esse vídeo até aqui. E se assim for da vontade do Senhor, nós nos vemos no próximo vídeo em nome de Jesus. Fica com Deus.